Que é uma experiência de quase morte. Ora, boa noite a todos. Já há algum tempo que eu não palestrava aqui, não é? E tanta cara conhecida, tanta cara amiga, que bom. Vamos só esperar que as pessoas entrem. Pois muito bem, o tema que trazemos hoje é experiências de quase morte, onde vamos abordar aqui numa primeira fase introdutória o que é uma experiência de quase morte, e lá mais ou menos a meio vamos falar mais especificamente de experiências de quase morte em Portugal, porque nós normalmente as investigações que existem são mais fora do nosso país e nós não temos muito conhecimento daquilo que se passa nas nossas fronteiras, no nosso país. E então, talvez vamos começar por esclarecer o que é uma experiência de quase morte, porque aqui a experiência de quase morte em Portugal ainda parece que é a troika, não é? Então, o que é que são experiências de quase morte? Quando alguém, durante alguma, sei lá, uma paragem cardíaca, um acidente, algo que faça colocar mesmo à beira da morte, algumas pessoas, uma percentagem reduzida, quando são ajudadas pela equipe médica, quando voltam a si, ficam com memórias de aquilo que aconteceu durante a altura que tiveram então, por exemplo, em paragem cardiorrespiratória ou noutro problema semelhante. Eu recordo-me até e depois vêm-se fora do corpo e recordo-me, por exemplo, até de uma senhora que viveu no Brasil, viveu uma experiência de quase morte num acidente de automóvel, em que diz que, portanto, houve um acidente e depois olha para o carro e via uma senhora passar e diz, está ali uma senhora morta, e ela olhou e era ela. E depois, quando as pessoas se lembram disto, como é que isto se pode explicar? Então, nem todas as pessoas que têm recordações deste período de tempo têm todas estas sensações, mas na maioria das vezes, o que é descrito é a sensação de estar a flutuar acima do seu próprio corpo físico, sentimento de paz interior, na maioria das vezes. Também existem estudos que apontam que há uma percentagem de pessoas que passaram por experiências de quase morte que não têm sentimento de paz interior, pelo contrário. É curioso verificar, fazer a ponte com aquilo que a doutrina espírita defende e verificar que a maioria das pessoas que passaram, não todas, mas a maioria das pessoas que passaram por uma experiência de quase morte com recordações não muito agradáveis foi através de uma tentativa de suicídio. Depois, mais à frente, podemos falar sobre isto. Sensação de estar noutro corpo, fora do corpo, o corpo espiritual. Por vezes tem percepção das pessoas à sua volta, de seres espirituais. Há também relatos de sensação do tempo passar mais rápido ou mais devagar. Por exemplo, uma pessoa estar em paragem respiratória, cardiorrespiratória, por exemplo, 2 minutos, estou a dizer um tempo ao calhas, e depois, quando acorda, tem recordações desses 2 minutos que equivalem a muito mais tempo, ou seja, a medida do tempo ou o inverso, neste estado alterado de consciência, vamos chamar-lhe assim, não é exatamente igual à nossa medida de tempo. Algumas vezes visão 360, ou seja, a visão deixa de estar circunscrita à vista, não é? Eu agora estou a olhar para ali, não consigo ver a Dona Amélia. Se olhar para a Dona Amélia, não consigo ver que estão ali a filmar. Agora imaginem estar fora do corpo físico e ver ao mesmo tempo para todas as direções, para cima, para baixo, para trás, o que é algo que nós não conseguimos imaginar muito bem. Ampliação dos sentidos, ouvir melhor, por exemplo, ter percepções que não tem enquanto no estado de vigília no corpo físico. E muitas vezes é descrito então aquilo que a maioria de nós já ouviu falar numa espécie de quase morte, que é aquela experiência do túnel. Vêem-se numa espécie de túnel, normalmente com uma luz ao fundo, em que depois algumas vezes há relatos de verem familiares ou pessoas conhecidas, ou então entidades que não conseguem saber quem são,
E é curioso, porque, vamos lá ver uma coisa, a doutrina espírita surgiu em 1857 e foi a primeira vez que se começou a estudar a eventual vida após a morte de uma forma sistematizada, de cariz científico. Estas experiências de quase morte, que a maioria das investigações são feitas por médicos ou pessoas de ciência que não estão ligadas ao movimento espírita, que não são espíritas, começaram em força a partir dos anos 60, 70 do século XX. Mas é curioso que isto, que a doutrina espírita ou que os médicos estudam, não é de agora, sempre existiu. E então, só por curiosidade, trouxe aqui esta imagem. Isto é um quadro que se chama A Ascensão dos Abençoados. O nome do pintor eu não consigo dizer muito bem. Jerónimo Bosch. Jerónimo Bosch, pronto, obrigado, Lucas. Com Jerónimo, mas sim. Jerónimo. E isto é de 1490. E o que é que vemos aqui? Pronto, obviamente, adaptado aos conhecimentos da época, né? Vemos então aqui anjos a levarem pessoas através de um túnel. Mas isto faz parte de 4 quadros que fazem assim uma espécie de um portal. Já repararam, só por curiosidade, quem já leu, depois de ler a obra básica, obviamente, mas quem já leu livros como, por exemplo, de André Luiz, onde descrevem colónias espirituais, já repararam em 1490, quem pintou isto parecia que estava a pintar, através de quadros, a contar histórias que já tinha ouvido falar. Aqui descrição de zonas celestiais, como colónias, aqui aquelas situações que as pessoas descrevem nas experiências de quase morte, zonas menos agradáveis. É curioso, isto sempre existiu, não é? Quadros de 1490. Mas então, isto começou a ser estudado mais a sério, as experiências de quase morte, por duas pessoas. O Dr. Raymond Moody, que no final dos anos 60, ao princípio dos anos 70, editou este livro que é Vida Depois da Vida. O Dr. Raymond é psiquiatra norte-americano e é muito respeitado dentro da comunidade científica. Ele tem um estudo muito exaustivo sobre pessoas que passaram por experiências de quase morte, é muito interessante e fez também outras pessoas interessarem-se pelo assunto, isto começar a ser falado. Também a doutora Elizabeth Kubler-Ross, peço desculpa pela minha voz, que tem um livro sobre a morte e o morrer. Ela teve toda a vida profissional ligada a cuidados paliativos e como ajudar as pessoas naquele período de tempo em que, por causa, por exemplo, de uma doença prolongada, estão quase a desencarnar, e depois, já mais perto da sua vida profissional, começou-se a interessar por estudar também experiências de quase morte. E aqui a comunidade científica já ficou a olhar para ela um bocadinho desconfiada, alguma, mas ficou muito conceituada. E continuamos com estudos. Por exemplo, aqui o Dr. Pim van Lommel, que é holandês, é cardiologista e tem um estudo fantástico sobre experiências de quase morte em pessoas todas com uma coisa em comum, que tiveram a experiência de quase morte por paragem cardíaca, ou seja, tiveram uma paragem cardiorrespiratória e depois da percentagem de pessoas que consegue ser reanimada, que não é muito elevada, dessas pessoas que conseguem ser reanimadas, pelo estudo dele, ele chegou à conclusão que 18% dessas pessoas fica com memórias de coisas que passaram durante o tempo que estiveram clinicamente mortos. Por exemplo, lá isto é mais comum do que aquilo que nós podemos pensar. Lá no estudo básico que está a decorrer na Federação, uma das pessoas que está lá é enfermeira. E então ela conta... Estudo básico de quê? Estudo básico de espiritismo, peço desculpa, sim. É enfermeira, então ela diz que... Podia ser de enfermagem? Podia ser de enfermagem, exatamente. Obrigado por ter chamado a atenção. Ela diz que a maioria da vida dela profissional, pela área onde ela trabalha, às vezes as coisas não correm muito bem, não será todos os dias, mas algumas pessoas punham-se a dizer que durante a operação ou algo que tinha corrido menos bem,
que tinham visto isto ou ouvido aquilo, isso aqui, ela sempre pensou, estas pessoas antes diziam assim, deve fazer aqui algum efeito secundário. Até que teve que dar a volta à palmatória quando começou a ter evidências de muito fortes. Isto acontece com algumas pessoas, felizmente. E o que é mais difícil de explicar? As pessoas estão inconscientes e começam a contar, por exemplo, as conversas que os médicos tiveram, a descrever o que é que os médicos estavam a fazer, ou até longe, que foram a casa, ou que foram a outro sítio, ou que viram-se de cima. As histórias são as mais variadas. Mas parte da comunidade científica diz que isso tem explicação única e simplesmente pelo cérebro. Ou seja, o cérebro vê-se numa situação limite em que a pessoa está quase a morrer e então o próprio cérebro fabrica essas imagens para nós termos uma morte mais sossegada. Só que isso levanta um grande problema. Isso, de facto, para os materialistas é ótimo pensar assim. Mas vamos lá pensar todos. No caso de uma paragem cardíaca, o coração deixando de bater, o sangue deixa de circular. Ora, o sangue leva oxigênio e outros nutrientes a todas as partes do corpo, mas agora vamos falar só do cérebro. O que é que acontece 30 segundos, mais ou menos, varia um bocadinho, mas 30 segundos depois de o coração parar de bater, o que é que acontece ao cérebro? Desliga. Ora, se o cérebro está desligado, o que seria mais lógico era não registar absolutamente nada. E muitas vezes acontece o oposto, registra, fica com memórias, a pessoa fica com memórias de coisas com muito detalhe. Dá a ideia aqui, uma evidência, parece existir alguma memória extra cerebral, extra física, não é? Então, como é que as pessoas, estando o cérebro desligado, dizem que veem ou que ouvem, principalmente estas duas, como é que nós conseguimos explicar isso? Mas, como é que pessoas como o Dr. Kenneth Ring, que também faz investigação em experiências de quase morte, ele faz a investigação em casos de experiências de quase morte num nicho muito pequenino, que é, ele só estuda pessoas que passaram por experiências de quase morte e que são invisuais de nascença. Atenção, não estou a falar de um invisual que ficou invisual aos 5 anos, aos 10, aos 20, não. Invisuais de nascença. E é interessante que essas pessoas, ou pelo menos algumas delas, recordam-se daquilo, descrevem coisas que não conseguiriam fazer se não estivessem a ver. Ou seja, elas descrevem que tiveram sensações visuais que nunca tiveram durante a vida. Obviamente, uma pessoa que foi invisual desde nascença, é muito difícil saber que determinado objeto, por exemplo, é uma tesoura, mas consegue descrever, não é? E aí parece indicar que durante aquele período em que a experiência de quase morte durou, pelo menos em alguns deles, chegaram a esse ponto. Como é que se explica isto? Ainda por cima com o cérebro desligado. Dá que pensar, não é? Então, temos aqui o Dr. Alexander Moreira Almeida, que para além de ser um psiquiatra e um professor universitário no Brasil, com muito conceituado, também é espírita, e talvez nada melhor do que ouvir alguém a falar deste assunto como ele. Eu trouxe aqui um pequeno vídeo, demora pouquinhos minutos, mas acho que é importante para fazer então toda esta introdução, para depois passarmos para os casos portugueses, está bem? As experiências de quase morte são experiências que indivíduos relatam terem ocorrido basicamente em períodos muito próximos da morte e frequentemente até mesmo durante paradas cardíacas. Há vários aspectos interessantes a serem investigados e compreendidos nas experiências de quase morte ou EQS. Vamos destacar duas aqui fundamentalmente. A primeira são os impactos psicológicos e de valores sobre os indivíduos que vivenciam as experiências de quase morte.
Um estudo realizado na Holanda, com mais de 300 sobreviventes de parada cardíaca, pelo autor Pim van Lommel, que foi publicado nas revistas médicas do mundo, The Lancet. Eles acompanharam esses pacientes por 2 e 8 anos após a parada cardíaca. E eles identificaram que, comparados com sobreviventes de paradas que não tiveram experiência de quase morte, aqueles sobreviventes que tiveram experiência de quase morte, eles, ao longo dos anos, eles tinham menos medo da morte, tinham maior interesse na espiritualidade, maior valorização da sua família, menos apego aos bens materiais, maior empatia e maior interesse por auxiliar outras pessoas. Então parece, os estudos apontam, que há mudanças profundas na visão de mundo e no modo de relacionar com o mundo e com as pessoas causado pela experiência de quase morte. Mas talvez o que gere mais interesse na experiência de quase morte são justamente os relatos de indivíduos de que eles estariam lúcidos e conscientes durante um momento de parada cardíaca. E nós sabemos, a partir de outras pesquisas, que após uma parada cardíaca, o cérebro para de funcionar, fica isoelétrico, de 20 a 30 segundos após a parada cardíaca. Então, de acordo com as visões convencionais, materialistas da relação mente-cérebro, de que o cérebro produz a mente, quando o cérebro para de funcionar, não deveria haver vida mental, não deveria haver consciência e muito menos memória. Então, quando as pessoas relatam supostamente terem memórias, estarem conscientes, terem memórias de um período que o cérebro não funciona, isso naturalmente tem uma série de questões, dúvidas, discussões. Muitas pessoas, a princípio, até desqualificam esses relatos, alegando que seriam simplesmente fenômenos alucinatórios, gerados, por exemplo, por excesso de medicações que os pacientes estariam utilizando, gerado pela hipóxia, pela falta de oxigênio no cérebro, ou gerado pelo medo da morte, por crenças religiosas, etc. No entanto, os estudos, grandes e bons estudos realizados sobre experiências de quase morte, não encontram evidências que suportem, que apoiem essas hipóteses. Pelo contrário, a maioria dos autores que investigaram a fundo e realizaram pesquisas realmente com pacientes em EQM, a grande maioria deles acredita que essas experiências puramente materiais não são suficientes de dar conta das EQMs. A maioria deles acredita que essas evidências das EQMs apontam para uma consciência que vá além do cérebro, que seja algo além do cérebro. E se está, de alguma forma, estaria separado do cérebro durante o estudo da EQM, mas que de algum momento, de alguma forma também se relaciona com este cérebro. E há, por exemplo, alguns casos bem descritos na literatura de dados verificados. Se houver alucinação, não seriam informações precisas, mas há relatos bastante precisos do que aconteceu durante o processo de reanimação de um paciente em parada cardíaca. Por exemplo, esse mesmo estudo do Pim van Lommel que eu relatei anteriormente, ele relata um caso de um paciente que deu entrada no hospital em parada cardíaca já há bastante tempo em parada cardíaca, foi iniciado o processo, tudo desacordado naturalmente, foi iniciado todo o processo de reanimação, foi feita a intubação, foi iniciar a intubação orotraqueal do paciente, percebeu que tinha uma dentadura, foi retirada a dentadura, e foi feita a reanimação, o choque, né, a reanimação, cardioversão elétrica, o paciente volta a ter batimentos cardíacos, mas a consciência mesmo volta horas depois, mesmo assim muito torporoso devido ao longo tempo em parada cardíaca. Chama atenção neste caso, alguns dias depois, o paciente já lúcido, na enfermaria do hospital, entra uma enfermeira no quarto do paciente. E ele fala para a enfermeira: você sabe onde está a minha dentadura? A enfermeira fica meio assustada e ele diz para a enfermeira que ele viu a enfermeira que estava na equipe de reanimação dele. Ele se viu como se estivesse vindo do teto, observando a equipe de reanimação. Inclusive, ele refere que ele viu que a equipe estava desanimando de reanimá-lo e ia desistir. E ele, muito desesperado, querendo dizer para a equipe que não desistisse, que ele ainda estava vivo. Isso realmente aconteceu. E realmente foi a enfermeira que tinha retirado a dentadura dele. E ele disse: eu vi quando você retirou a minha dentadura e colocou na gaveta daquele carrinho, que é um carrinho de parada, né, que fica usado durante o processo de reanimação do paciente. Então ele descreveu alguns fenômenos bastante precisos e bastante incomuns, reconheceu pessoas, descreveu fatos que eram precisos, sugerindo que ele realmente estava consciente, vigil
naquele período. Mas no momento em que o cérebro não estava provavelmente funcionando, no momento que ele estava analisando o corpo dele com profundamente inconsciente. Então, esse tipo de descrições verídicas apontam para essa possibilidade da consciência ser algo além do cérebro, ligado ao cérebro, mas algo além do cérebro. E também, recentemente, este ano, 2014, um outro autor inglês, Sam Parnia, ele também publicou um artigo sobre o estudo AWARE, que é um estudo também longitudinal de experiência de quase morte, e que ele também descreve um paciente que também faz descrições precisas sobre o procedimento de reanimação de um paciente que estava em parada cardíaca de fibrilação ventricular, ou seja, a princípio um paciente que não poderia ter vivência consciente, já que seu cérebro não estaria funcionando naquele período. Naturalmente, é um tema bastante controverso, bastante delicado, mas vários estudos têm sido feitos a esse respeito e certamente uma análise detalhada desse tipo de experiência de quase morte pode ajudar muito na nossa compreensão da mente, relação com o cérebro e também, sem dúvida nenhuma, sobre a natureza humana. Dá que pensar, não é? Esta panorâmica que o Dr. Alexander nos dá. Antes de continuar, o Lucas chamou-me a atenção e com razão. O Dr. Kenneth Ring, que eu há pouco referi que tinha feito aquele estudo com as pessoas invisuais, ele não fez só esse estudo, atenção, ele também estudou crianças e outras coisas, mas eu interessei-me neste particular porque achei uma coisa fora de comum uma pessoa ter recordações visuais sendo invisual de nascença. Então, e cá em Portugal, não acontecerá nada disto? Acontece, obviamente, como em qualquer outra parte do mundo. O Dr. Manuel Domingos, que não é espírita, alguns deverão recordar-se, penso que há 2 anos esteve nas Jornadas Espíritas em Óbidos, e ele tem um livro muito bom, que é Experiências de Quase Morte, onde ele aborda este tema e depois, ao longo da vida profissional dele, ele tem-se vindo a interessar por estudar alguns pacientes que passaram então por experiências de quase morte e ele, com a autorização desses pacientes, obviamente, descreve aqui muitos casos ao longo do livro, dando possíveis explicações e, de facto, deixando de aberto a hipótese de haver algo mais do que o corpo físico. Destes casos todos, que são imensos, nós não os íamos trazer todos. Escolhi alguns e escolhi de pessoas conhecidas, não que sejam mais do que nós, mas apreciei não só a coragem, mas para nós vermos que de facto isto por vezes é mais habitual do que parece. Porquê? Também está-se a chegar a uma conclusão que é, algumas das pessoas que têm recordações após passarem uma experiência de quase morte, não dizem com medo que o considerem louco ou louca, não é? Pronto. Então, um dos casos que ele aborda é do Sr. Fernando da Costa, que é romancista, dramaturgo e jornalista. Ele já trabalhou em várias publicações aqui em Portugal, Diário de Notícias, O Público, na revista Visão, na RTP também. Então, ele conta que quando tinha 10 anos de idade, lá em cima, numa terra no Alto Douro, a terra chama-se Folgosa do Douro, ele andava mais os irmãos e uns primos a brincar na margem do Rio Douro. Esta é a terra Folgosa do Douro. Ele andava aqui a algures então a brincar. Ora, os rios, vocês sabem, têm aquele perigo que é, muitas vezes há fundões, é assim que se chama, não é? Ele não sabia nadar, ou pelo menos não sabia nadar muito bem, caiu num fundão desses e viu-se aflito. Então, ele começa por contar que a princípio teve uma sensação muito angustiante, porque não conseguia respirar. Pronto, qualquer um de nós consegue imaginar o que será isto, deve ser terrível esta sensação de afogamento. Mas de seguida ele teve a sensação de estar acima do seu próprio corpo e começou a ver os irmãos e os colegas assim em grande rebuliço, com muito aflitos e tal, mas ele
já estava fora daquela aflição, estava-se a ver de cima e estava a ver o que é que estava a acontecer. E estava fascinado. Dentro dos seus 10 anos, ainda, pronto, muito novinho, via cor lindíssimas, atenção, ele nunca perdeu a memória disto. Via cor lindíssimas, ouvia uma música muito suave que não conhecia, nem todas as descrições de experiências quais de morte são iguais, portanto algumas pessoas ouvem música, outros não. E viu a sua curta vida como se fosse um filme ao contrário. Até se ver no regaço da sua mãe e no berço que ele tinha nascido em África. E sentia um bem-estar absoluto. Pronto, estava encantado nesta condição. Até que acordou no chão com os bombeiros a reanimarem-no, e aí sim, aí foi aflitivo. Começou a ser então extremamente doloroso, porque ele não queria voltar. E isto é um ponto interessante, porque não todas, mas muitos de nós passam uma vida inteira com medo de morrer. Pronto. E depois, das pessoas que têm experiências de quase morte, a maioria delas fica chateada porque reanimaram, que estava-se lá tão bem, não é? É curioso. Mas vamos ver que outras consequências é que estes episódios têm na vida das pessoas. Ele, mesmo sendo criança, indica que esta experiência lhe mudou a vida. Ele nunca mais se esqueceu e começou a ver a vida como se calhar todos nós devíamos ver. Que é, ele hoje não tem medo da morte, é algo comum entre as pessoas que passaram por experiências de quase morte. Ainda assim, não tem a certeza se existe vida para além da vida ou se esta experiência que viveu foi fruto da falta de oxigenação no cérebro. Ele é cético. Mas, como nós estivemos a ver, com a falta de oxigenação, e ele se recordava disto, o cérebro estava desligado. Isto entre nós, que somos espíritas. Embora lhe custe a crer que tenha sido a segunda hipótese, portanto, ele lá tem o bichinho, aquilo que faz-lhe sentido que haja qualquer coisa a mais. Mantém-se humilde e não tem pretensão alguma de explicar o ocorrido. Pronto, aquilo foi um episódio que ele não consegue explicar, mas, muito importante, esta experiência fez com que não leve a vida demasiado a sério. Isto é importante, a maioria de nós devia tentar fazer isso. Eu sei que é fácil falar, depois a gente quando passa por as dificuldades são elas, mas ele ficou a encarar a vida assim. E vamos ver que as pessoas que vamos abordar ao longo destes exemplos ficaram todas mais ou menos com essa sensação. Senhora Isabel Wolmar, as pessoas mais velhas que aqui estão deverão recordar-se desta senhora que foi uma das primeiras apresentadoras da RTP, que tinha assim quando era mais nova, não é do meu tempo, claro, eu não me lembro. Talvez aqui do tempo do Lucas. Eu estou contente a pensar assim, sou um jovem porque eu não conheço a senhora e ela chamar-me fácil, francamente. Obrigado, mas eu não vou permitir a minha autoestima caia. E esta senhora não passou por uma experiência de quase morte, passou por duas. Ah, é? Sim. E então passou por duas diferentes, em duas alturas diferentes da vida. A primeira com 19 anos devido a um problema de saúde. E a segunda já com 31 anos na sequência de um acidente de viação. E é curioso que as duas têm pontos distintos, portanto, só para nós vermos que de facto isto não é sempre igual, mesmo com a mesma pessoa, de situação para situação. Então vamos ver, quando ela tinha 19 anos, o coração parou durante uma intervenção cirúrgica. Pronto, teve uma paragem cardíaca, alguma coisa não correu bem. E no pós-operatório teve o início de septicémia em que os vários órgãos deixaram de funcionar. Pronto, a situação clínica dela começou a degradar-se rapidamente e uma das consequências foi ter deixado de ver, portanto deixou de ter, ficou invisual e sentia muitas dores. E ficou invisual temporariamente, que ela entretanto ficou bem. E sentia muitas dores nessa altura. Até que de repente deixou de sentir dores, voltou a ver, assim de um momento para o outro, e já se sentia muito bem. Começou por ver tudo assim de uma forma um bocado enevoada, por próprias palavras dela, de forma nevoenta. E nesse momento sentiu-se sair do corpo. Esta descrição que ela faz é muito curiosa, porque ela diz que parecia um empurrão que saía de dentro dela.
E há várias pessoas a dizer isso mesmo, portanto, sentir-se como se fosse empurrada para fora do corpo. E sem perceber como, sentia-se a pairar e via o seu corpo lá em baixo. Quando olhava para baixo, via o seu corpo lá em baixo e depois começa a sentir elevar-se no espaço. E então, ao começar a ir para cima, teve aquela tendência de olhar para cima e aí teve então a visão de uma espécie de poço, ou seja, lá estamos com aquela visão do tal túnel, e em que havia uma luz ao fundo desse túnel, e ela descreve que essa luz não tem explicação. Ela nunca viu uma luz igual aqui no nosso dia-a-dia. E viu dois seres que irradiavam uma enorme bondade, uma paz enorme, lá mais ao fundo do túnel, e então eles estenderam-lhe a mão para ela, que as pontas das mãos na realidade não eram mãos, é como se fossem raios de luz. Isto é difícil de imaginar, mas é bonito. E então ela sentia-se excepcionalmente bem e começa então a ir em direção a esses raios de luz, e quando estava mesmo quase a tocar-lhes, acordou no hospital. E tinha sido reanimada pelos médicos e ficou com pena. Ela ficou com pena de não ter ficado lá. Ela conta aqui coisas curiosas. A gente aqui nada, vamos tentar fazer uma ponte com o espiritismo, mas já podemos começar a fazer nestes momentos. Ela conta coisas curiosas, que era: não comunicava com os seres, aliás, que comunicava com os seres, mas sem falar, ou seja, era por pensamentos. E nós, nas descrições que os espíritos nos fazem, os espíritos não falam uns com os outros. Como é que eles falam? É através do pensamento. É curioso isto. E ela diz que nunca viu nenhuma luz como aquela, de um branco e luminosidade inexplicáveis, e que não agredia a vista. Ao contrário, entre nós, eu nem consigo imaginar o que é que ela quererá dizer com isto. Pronto, uma luz que nós não conhecemos. Já mais tarde, com 31 anos, portanto isto depois ela teve alta hospitalar, ficou perfeitamente normal. Ela, na sequência de um acidente de automóvel, na altura não foi assistida, ela, explicando resumidamente, ela teve um grande efeito de chicote, penso que é assim que se chama. Na altura ficou assim um bocadinho cabalida, mas estava atrasada, que ela na altura trabalhava na RTP e quis ir, que estava atrasada, e quando chega à RTP começa a ficar cada vez pior, até que desmaia, e aí sim é levada para o Hospital de Santa Maria. E ela lembra-se de pensar: que coisa tão tola, ela nem diz isto, diz-me coisa tão parva, se estou-me a sentir tão bem, toda a gente está aqui à volta, aqui a amassar-me, né? Estava tudo preocupado à volta dela e ela estava-se a sentir tão bem. E mais uma vez, de repente, viu-se numa espécie de túnel. E agora aqui eu quero chamar a vossa atenção, porque a visão dela neste túnel já não são aqueles dois seres, mas é uma visão muito curiosa, que é: ela viu duas pessoas e conhecia as duas pessoas. No início o início do túnel era meio escuro, mas depois então lá ao fundo vinha então a tal luz muito, muito bonita. E quem é que ela viu? Logo a seguir essa luz via a avó, com um ar aflito, a fazer sinais para ela se ir embora. A avó não a queria lá. Mas depois, à frente da avó, estava o padrinho, que ao contrário estava a chamá-la de braços abertos para ela ir ter com ele. E ela ficou baralhada. Não se lembra de mais nada, mas teve 15 dias em coma, e quando acordou os médicos disseram que se ela fosse crente que seria melhor então ir à igreja, porque não era suposto ela estar ali. Ele até diz uma piada que Deus teria posto São Pedro de folga naquele dia, porque ela já não devia estar ali. É curioso, nós não sabemos o que é que teria originado estar a avó aflitíssima a dizer para ela se ir embora e o padrinho a pedir para ela ir. Mas lá está, mais uma vez, ela diz que foi pena porque estava tão bem. E eles estão a dizer que não devia estar aqui, ele é pena que eu estar. Consequências: não tem medo da morte, pelo contrário, considera a libertação total de todas as confusões que todos nós temos, uns mais, outros menos, uns de uma maneira, outros de outra, ao longo da vida. Mas não lhe passa pela cabeça deixar de viver, ou seja, deixar esta vida pelo suicídio. Pois considera que as pessoas têm a missão a cumprir como deve ser.
Ou seja, intuitivamente ela tem uma boa ideia, que é que todos nós estamos cá para fazer alguma coisa de útil, por alguma razão de ser. Não se queixa das coisas que lhe têm acontecido na vida, a maioria de nós também não, pois não? E tem a certeza que existe vida após a morte, aliás, vida após esta vida. E também com duas experiências assim. Eu achei este caso muito curioso, desta senhora. E por fim, trago aqui o caso da Margarida Rebelo Pinto. Muitos de vocês se calhar conhecem, porque ela é escritora, e antes de entrar no caso propriamente dito, eu queria só fazer aqui um parênteses. Há pessoas que gostam muito dos livros da Margarida Rebelo Pinto, há pessoas que não gostam nada, há pessoas que ficaram muito chocadas com uma quesília que houve entre ela e o Bruno Nogueira, comediante, por causa de política. Aqui não se vai analisar nada disto, está bem? Eu não tenho opinião formada sobre isso, vamos só falar da experiência de quase morte da senhora. Pronto, e vamos manter neutros. Então, esta senhora já escreveu imensos livros, é como ela ganha a vida. Então, teve uma experiência de quase morte a 9 de maio de 2007 após um AVC. O que é curioso é que ela estava sozinha e então ela não percebeu o que é que se estava a passar, estava-se a sentir cada vez pior e então decidiu ir deitar-se, porque ela tem o hábito, quando tem alguma pequena má disposição, vai sentar a ver se aquilo passa, normalmente passa com um bocadinho de sono e depois fica melhor. Não foi o caso daquele dia, ela também não sabia que estava a ter um AVC. Então, quando deu por ela, não só não estava a dormir, como estava a pairar por cima dela própria. Portanto, estava como se estivesse no teto do quarto, a olhar para baixo e via-se. E é curioso que ela via-se a si próprio e via o seu corpo contorcido de dor e de sofrimento, mas ela estava fora e não estava com esse sentimento, nem de dor, nem de sofrimento. E agora aqui é uma experiência de quase morte diferente, porque não há relatos nem de túneis, nem de ver coisas bonitas e também não há ninguém ali a ajudá-la a sair desta situação. Coincidência ou não, vamos ver. Ela conta que tem interesse por literatura espiritualista de diversas vertentes, ligadas à espiritualidade. Então, podemos imaginar que se calhar até já leu alguma coisa sobre espiritismo. Quer tenha lido, quer não, tendo curiosidade em ler literatura espiritualista, é interessante. Ela percebeu o que lhe estava a acontecer pelo interesse nas suas leituras diárias. Onde é que eu quero chegar com isto? É importante o conhecimento que nós adquirimos, neste caso na doutrina espírita, porque mais tarde ou mais cedo todos nós vamos partir para o lado de lá da vida. E quanto mais conhecimentos nós tivermos sobre como é esse lado de lá da vida, se calhar mais rapidamente nós nos apercebemos do que é que nos aconteceu. Já repararam que a senhora, por ter interesse na espiritualidade, de repente percebeu o que é que lhe estaria a acontecer. E há muita gente aí na rua que nunca ouviu falar nem de espiritismo, nem tem interesse pela espiritualidade, que se calhar ia ficar muito confuso nessa altura. É sempre bom até falar às pessoas, porque, como uma vez ouvi aqui o Lucas dizer, uma pessoa que nunca tenha ido a Nova Iorque, por exemplo, e que se fosse adormecido e que colocasse ainda lá em frente ao Empire State Building, quando acordasse olhava para aquilo e pensava, epá, o que é isto, onde é que eu estou? Estava muito orelhada. Mas mesmo não tendo lá ido, já tivesse visto isto na televisão, já ficava assim com uma ideia, se calhar estou aqui em Nova Iorque. É a mesma coisa. Nós, ao termos este conhecimento, quando se passamos para o lado de lá, mas o que é isto? O que é que pá, se calhar aquilo que às vezes iam lá dizer nas palestras, até é capaz de ter a ver com isto. E então ela, sempre consciente, pensou que tinha um filho com 11 anos e como tal não podia morrer. Na minha opinião pessoal não foi isso que terá feito regressar, ou poderá ter algum peso, mas há tanta gente com filhos e que parte, não é? Não sabe se foi ela que provocou o regresso ao corpo ou se aconteceu porque tinha que acontecer. O que é certo é que ela ficou consciente dentro do corpo e então aí sim conseguiu telefonar a pedir ajuda. Consequências, ela recorda-se sentir paz fora do corpo, passou a ver o corpo somente como um invólucro, como aquele casaco velho
quando já está velho, então vai fora, já não importa. Embora fosse crente, ficou com uma certeza absoluta na vida para além desta vida e deixou de se chatear com trivialidades. Já viram os pontos em comum que estas pessoas têm e quantas vezes é que nós passamos tempo a preocupar-nos ou chatear-nos com coisas que, ao fim e ao cabo, se nós partíssemos neste momento, possivelmente não tinha importância nenhuma. E nós todos vamos partir a qualquer momento, pode ser daqui a 5 minutos, e nós evitamos pensar nisso. Não perde tempo e não se deixa amargurar. Então, por este resumo que se fez aqui sobre experiências quase morte, o que é que dá a ideia? Dá a ideia que o fenómeno da morte é só mesmo uma passagem para outro estado de vida, não é? Ainda assim, eu queria realçar novamente algumas coisas que estes casos nos fazem pensar, que é, as pessoas passam a ver a vida de outra maneira, passam a dar valor a coisas que não davam antes, passam a reparar em detalhes que não reparavam antes. E isto convinha que fosse uma lição para todos nós, para mim mesmo. Para o Lucas, que às vezes há a tendência das pessoas dizerem aquelas pessoas que estão ali a dar palestra são muito à frente. Não, é qualquer pessoa... Estás a falar muito em mim, isto é preciso. É só porque estás aqui, se fosse a Dona Amélia, falava da Dona Amélia. Então, já me chamaste velho, já... Temos que viver coisas novas de forma diferente, dando valor ao que de facto tem valor, não dando valor a ninharias. Era a ideia que eu queria que ficasse aqui no ar. Mas nós ainda por cima temos uma sorte fantástica, que é tropeçarmos em alguma altura na nossa vida no Espiritismo, que dá-nos uma panorâmica daquilo que está do lado de lá, aquilo que a gente costuma chamar o lado de lá, que é aqui à nossa volta, mas pronto. Então, que riquíssimo. Temos essa vantagem. E estes estudos, que nada têm a ver com a doutrina espírita, são muito importantes, porque é a comunidade científica a interessar-se por estes assuntos, a vir confirmar aquilo que os espíritos já tinham dito há 158 anos no Livro dos Espíritos, e isso é muito importante para todos nós, para a doutrina espírita também, porque não nos podemos esquecer do seguinte: Allan Kardec dizia que se a ciência oficial, vamos chamar-lhe assim, alguma vez descobrir que algum ponto do espiritismo não está correto, abandonemos esse ponto e vamos seguir a ciência. Até ao momento isso não aconteceu, exatamente o oposto, então ainda bem, e que venham mais estudos destes para começar a chamar a atenção cada vez a mais pessoas, seja pelo lado do espiritismo, por lado de outra corrente espiritualista qualquer. O que interessa é também começar a despertar a mente das pessoas. E pronto, a bibliografia foi toda neste livro, então, Experiências Quase Morte, do Dr. Manuel Domingos, e ainda ficamos aqui com uns minutitos